Os Anbu são basicamente um tipo de serviço secreto que trabalham de maneira furtiva e não revelam as suas identidades, até porque eles realizam tarefas como as de assassinato, interrogatório e também infiltração, assim resolvendo vários tipos de problemas e conflitos antes mesmo que eles cheguem no holofote. E devido ao bom feedback que tivemos na nossa tier list de Genins e também a nossa tier list de Jonins, inclusive vou deixar nos cards, no vídeo de hoje nós faremos uma tier list dos melhores e piores Anbus de Naruto. Até porque eu coloquei aqui nesse vídeo não só Anbus da Vila da Folha, mas também ninjas que fizeram parte da Anbu de outras vilas, como por exemplo da Vila da Névoa e da Vila da Areia, beleza? Então eu só peço que você deixe o seu like e fique até o final do vídeo que tá bem interessante o conteúdo. Eu sou o Camus e sem mais delongas, bora pra esse vídeo. Bom, então começando aqui a nossa tier list, eu coloquei 5 tópicos, sendo eles o Anbu de Elite, ou seja, os ninjas da Anbu mais fortes, tem também os Anbu acima da média, os Anbu que são na média, os abaixo da média e no fim, Anbus fracos, que no caso eram aqueles Anbu que morriam pra kunai, tá ligado? Então, começando aqui a nossa tier list, nós já temos aqui um Anbu muito respeitado, que teve até que um bom desenvolvimento no anime, que é o Yamato. E galera, Yamato, como vocês sabem, é uma das poucas experiências bem-sucedidas, 100% bem-sucedidas de Orochimaru. Inclusive, ele foi a única criança que conseguiu sobreviver às células de Hashirama, e por esse motivo ele cresce ali com os poderes do Mokuton. E o mais legal de tudo, galera, é que desde quando era uma criancinha, o Yamato já era treinado pessoalmente pelo Danzo Shimura. Então, logo cedo, ele já faz parte da Anbu, inclusive, talvez, se eu não me engano, ele é um dos ninjas ali mais jovens a conseguir fazer parte da Anbu, rapidamente subindo de patente de Genin, Chunin, Jonin, até ficar na Anbu. E galera, o Yamato é bem interessante, embora no começo ali de sua carreira ele tenha trabalhado pra Anbu de Danzo, a Anbu raiz, inclusive chegando até mesmo a realizar uma missão de atentado contra a vida do terceiro Hokage, né, que no caso essa missão foi mandada pelo Danzo, mas por ser um ninja muito valioso pra Vila da Folha, o terceiro Hokage meio que recruta ele pra trabalhar a mando do terceiro Hokage. E galera, pela moral que ele tem na Anbu, porque ele trabalhou na Anbu, até porque ele já foi ali comandado pelo Kakashi, e por ser muito habilidoso, inclusive, depois que ele deixa a Anbu, ele já sai como um Jonin, e já sai como o novo sensei do time 7, eu não posso deixar de colocar o Yamato aqui no Anbu de Elite pra abrir essa lista, até porque ninja mais jovem a fazer parte da Anbu, utilizando o Mokuton ali, ele sempre foi um Anbu muito valioso, passou pela Anbu raiz, até porque ele foi treinado pelo Danzo, e depois fez parte da Anbu liderada pelo terceiro Hokage, até no fim virar um Jonin que veio a comandar o time 7. Então, o Yamato abre aqui a nossa lista de Anbu de Elite, beleza? Agora, partimos aqui para uma Anbu que eu gosto muito, a única Anbu feminina conhecida, isso é muito interessante, que é a Yugao, galera. E galera, Yugao, muito interessante, recebeu ali um pequeno destaque no Naruto clássico, mais como uma Anbu, mas depois no Shippuden ela recebe mais destaque ainda, gosto bastante dela, ela foi a namorada daquele ninja, o Hayate. Ela namorou com o Hayate por algum tempo, inclusive sofreu muito com a morte do Hayate no Naruto clássico. E já no Shippuden ali, ela continua trabalhando como Anbu, mas ela vai ganhar destaque mesmo quando ela faz parte da Aliança Shinobi, inclusive mostrando ali algumas habilidades bem interessantes. E galera, uma coisa que você vai ver muito nessa lista aqui, são personagens que ganham destaque depois que eles saem da Anbu. Até porque uma coisa muito legal de se ressaltar é que trabalhar na Anbu era algo tão perigoso e tão sigiloso que os ninjas tinham que usar máscaras pra não revelar as suas identidades. E aí, eles eram meio que só soldados, tá ligado? Eles não tinham identidade própria, eles só eram soldados, por isso que eles usavam aquela máscara. E no caso da Yugao, ela acaba recebendo muito mais destaque depois que ela tira a máscara e depois que ela vira ali uma Jonin. E ela acaba participando da Aliança Shinobi, tendo um destaque bem interessante, mostrando ali algumas técnicas bem legais de clones e também de Kenjutsu. Ela era uma grande lutadora de espadas e também mostrou ali alguma experiência em jutsus de anexamento e jutsus de ninjutsu medicinal. Beleza? Então, eu vou pôr aí o Gal, eu fico em dúvida se eu ponho ela na média ou no acima da média, mas tendo em vista a participação dela ali na guerra,
as técnicas que ela utilizava, ela parecia ser uma Kunoichi muito versátil, embora não fosse muito poderosa em um aspecto só, ela mostrou uma versatilidade em 3 tipos de técnicas bem diferentes, que no caso é jutsus ofensivos com Kenjutsu, jutsu de anexamento, que é aquela técnica que coloca as coisas dentro de um selo, e por fim, jutsu medicinal. Então, por ela ser uma Kunoichi bem completa, que teve uma longa carreira ali como ninja da Vila da Folha, tanto na Anbu como Jonin, eu vou deixar aí o Gal aqui no acima da média. Agora, galera, temos aqui um ninja da Anbu que, embora seja muito desconhecido, eu vou falar pra vocês a parte que ele aparece e vocês vão lembrar, que é o Zo, galera. Esse aqui é o Zo. E, galera, o Zo, além de ser um comandante da Anbu, ou seja, um Anbu muito importante, que tem uma voz ali muito ativa dentro da organização, o Zo era o Anbu que liderou o esquadrão que atacou o Pen, no ataque de Pen. Vocês lembram que tem uma cena muito icônica de alguns Anbus ali reunidos, fazendo técnicas em conjunto para poder derrotar alguma das invocações do caminho animal de Pen? Então, o líder daquela equipe ali era o Zo, e ele, inclusive, tem uma participação muito interessante nesse conflito, realizando jutsus bem poderosos. Então, por ser um comandante da Anbu, embora não seja um ninja muito conhecido, eu vou deixar o Zo aqui no acima da média, pois quando ele apareceu, ele realizou técnicas bem poderosas e, tendo em vista o poder que ele demonstrou ter, dá pra se imaginar o motivo dele ser um comandante da Anbu. Embora ele não tenha tido muito destaque, até porque os ninjas que trabalham na Anbu têm a sua identidade não revelada e quando aparece é pra morrer pra kunai, igual muitos fãs do anime reclamam, pelo pouco que vimos, o Zo é sim abaixo da média, até porque ele é um comandante Anbu. Seguindo agora, temos um outro Anbu que no caso é o Ho. Esse aqui é o Zo e esse aqui é o Ho. E o Ho, galera, é um Anbu bem legal que aparece ali no fim do Naruto Shippuden, abrindo pra Boruto. Ele aparece ali, eu não lembro se ele aparece no fim do Shippuden ou se ele aparece no começo de Boruto. Eu acho que é no começo de Boruto. Mas ele é um dos poucos Anbu tradicional que usa máscara. Até porque ali na transição de Naruto pra Boruto, essa organização da Anbu bem tradicional que usa máscara acabou se fragmentando. Quem vira o líder da Anbu atualmente é o Sai. E aí ele trabalha de um jeito diferente que quando chegar na vez dele eu explico. Mas enfim, temos aqui o Ho. E o Ho é um ninja que eu vou deixar no na média. Até porque, embora ele não tenha mostrado muitos poderes, o poder que ele mostrou é um poder muito forte de jutsu de sensoriamento. Ele meio que consegue localizar os seus inimigos, os seus alvos, só pelo registro de chakra que eles liberam. Muito habilidoso na questão de sensoriamento. Então eu vou deixar o Ho aqui no na média, beleza? Agora, galera, temos um ninja que talvez seja o meu Anbu favorito. Eu nunca parei pra pensar nisso, mas eu acho que o Itachi Uchiha é o meu ninja da Anbu favorito. Até porque o ninja mais jovem a virar comandante da Anbu. Tropa, não tem jeito. Não sei se foi ele ou foi o Kakashi que foi o mais jovem a virar comandante, mas eu sei que o Itachi virou comandante bem cedo, certo? Inclusive, desenvolveu muito dos seus poderes. Ele entra pra Anbu bem jovem, já trabalhando ali pro Kakashi, o Kakashi que foi o capitão dele. E é engraçado, galera, que no começo, o pelotão da Anbu ali desconfiava muito das habilidades do Itachi, até porque ele era bem jovem, mas bem cedo ele demonstrou ser um ninja muito poderoso, muito habilidoso, muito inteligente e rapidamente ele vira líder dos ninjas que duvidavam ali da sua habilidade, das suas habilidades, não é mesmo? Então, embora não tenha tido muito destaque como ninja da Anbu, Itachi Uchiha era um ninja de elite, e inclusive algo muito interessante, galera, é que a missão de massacre do clã Uchiha, o Itachi meio que faz em nome da Anbu, tá ligado? Porque o que acontece? O líder da Anbu naquela época era o Danzo Shimura, e é o próprio Danzo que fala pro Itachi, né, que dá a voz ali pro Itachi aplicar o massacre. Inclusive, ele aplica o massacre utilizando ali o uniforme da Anbu. E galera, o que falar do Itachi Uchiha? Não tem jeito, muito habilidoso. As poucas aparições que vemos nele na Anbu é muito da hora. E não tem como ele ficar de fora do Anbu de elite. Não tem como, muito habilidoso, realizou várias missões de furtividade bem interessante. O Sharingan dele foi bem legal, inclusive é capaz dele ter ensinado algumas coisas ali do Sharingan pro Kakashi. Até porque essa duplinha, os dois tinham o poder desse doujutsu magnífico. Então, não tem como deixar o Itachi atrás de ninguém no Anbu de elite. Não tem jeito, muito habilidoso. Agora, continuando aqui a nossa tier list de ninjas da Anbu, temos aqui, galera, um cara que eu tenho certeza que você não conhece, hein? Sabe quem é esse cara aqui? Vou falar pra você, ó, esse cara é tão misterioso que nem o nome dele foi revelado, mas ele é conhecido como o principal comandante da Anbu, como vocês podem ver nessa foto aí. Essa foto aí é do dia que teve a reunião com o Senhor do Fogo, né, que no caso é como se fosse ali o rei do País do Fogo.
teve a reunião pra ver quem seria o próximo Hokage, e esse cara aqui tava na mesa. E galera, existem especulações muito firmes de que esse cara aqui é o pai do Konohamaru Sarutobi, ou seja, irmão do Asuma e filho do terceiro Hokage. Porque o que acontece? Todo mundo sabe, né, que o pai do Konohamaru era um ninja, inclusive o pai e a mãe eram ninjas de elite que faziam parte de um escalão tão alto da Anbu que nem o nome deles a gente sabe, tá ligado? E aí o que acontece? Juntando os pontos, tendo em vista que o pai do Konohamaru era um ninja da elite da Anbu, do mais alto nível, e que nessa imagem ele tá ali sentado junto com o mais alto escalão da Vila da Folha e do País do Fogo, é quase certo que esse cara aqui é o pai do Konohamaru. E embora, galera, nós não saibamos quais são os seus níveis de habilidades, tendo em vista que ele era um shinobi de elite do clã Sarutobi, que era tão ali, que era de uma patente tão alta que a sua identidade nunca foi revelada, eu não posso deixar de colocar ele no Anbu de Elite. E eu não vou pôr ele no Anbu de Elite analisando os poderes dele, até porque nada sobre os poderes dele nunca foi mostrado, mas pelo fato dele ser simplesmente o comandante da Anbu, inclusive um comandante acima do Zo, né? Porque no caso ele tava ali sentado junto com o Senhor do Fogo. Eu vou pôr ele aqui no Anbu de Elite, mas é mais pela patente dele porque pelo poder, porque a gente não sabe qual é o poder dele real, né? Agora, galera, que a gente já terminou de falar aqui meio que da Anbu do bem, inclusive se tiver faltando algum ninja da Anbu, comenta aí. Eu meio que fiz uma busca a fundo, esse aqui é tudo que eu consegui trazer. Tem aqueles caras que só usa máscara, tá ligado? Que perde pra kunai lá, igual vocês falam. Mas eu não coloquei eles porque não tem muito o que dizer, vou ficar esculachando os caras. É mais fácil nem pôr. Mas enfim, agora que a gente já falou aqui do Anbu do bem, diga-se de passagem, né? Só tirando o Kakashi que tá aqui por último. Agora que nós já falamos do Anbu do bem, vamos agora falar do Anbu do mal, que no caso é a organização da Anbu pessoal do Danzo, que no caso é a Raiz, que é uma organização dentro da organização. Até porque, galera, uma diferença muito interessante é que esses Anbu tradicionais, eles trabalham ali nos arredores da vila, fazendo a segurança da vila e fazendo missões furtivas fora da vila. Porém, os Anbu do Danzo é os mais malvados possível, tá ligado? Eles só vão pro campo de batalha quando é pra missão de assassinato, quando é pra missão ali, ó, ponta firme, não tem jeito. Inclusive, eles trabalham muito mais fora da vila do que dentro da vila. Onde o próprio Danzo aqui, ó, esse vilãozinho aqui, que personagem que muita gente não gosta, inclusive já terceirizou os trabalhos da Anbu Raiz para outras vilas, como por exemplo, terceirizando os trabalhos da Anbu Raiz para o Hanzo da Salamandra lá na época das guerras lá da Vila da Chuva, tá ligado? Inclusive, tinha esquadrões da Anbu Raiz presente na morte do Yahiko, galera, pra você ter uma noção. Então, falando aqui do Danzo, muito malvado, né? Não tem jeito, mas muito poderoso e também muito astuto, galera. Eu não vou falar pra você que o Danzo é inteligente, até porque ele tomou muitas decisões que eu não tomaria, mas muito habilidoso, muito astuto. Braço direito ali do Hiruzen, né? Meio que como se fosse o Hokage das sombras, tals. Fundou o próprio esquadrão da Anbu, que é a Anbu Raiz, e inclusive treinou muito ninja poderoso dessa lista. Como é o caso do Yamato, ele também treinou o Sai, ele treinou o Fu Yamanaka, ele treinou o Torune Yamanaka. Esses caras aqui, ó, até o Orochimaru, galera, já foi subordinado do Danzo Shimura. Então não tem como não deixar o Danzo aqui no Anbu de Elite. E como ele era mais velho e mais experiente que o Itachi na época, eu vou deixar ele até na frente do Itachi, porque aqui a gente não vai analisar só poder. A gente vai analisar poder, patente, inteligência, feitos e tudo mais. Então, mesmo eu não querendo, até porque o Danzo não é lá um personagem muito bem quisto pelos fãs do anime, aqui ele já era mais experiente que o Itachi. Eu não acho que ele fosse mais poderoso que o Itachi, não sei, sabe? Eu tenho lá minhas dúvidas, mas aqui certamente ele era mais experiente, tinha uma patente maior e tal. Então, eu vou deixar o Danzo aqui. Inclusive, uma informação importante, galera. O Danzo consegue aqueles olhos que ele coloca no braço dele, que ele mostra na luta contra o Sasuke, exatamente no dia do massacre do clã Uchiha, viu? Porque o que acontece? Quando o Danzo ordena ali que o Itachi faça o massacre do clã Uchiha, antes ali de chegar o Hokage, ele manda alguns outros ninjas da Anbu Raiz dele pra pegar os olhos. Acho que ele vai com o Orochimaru, que ele era bem coloiado com o Orochimaru naquela época. E aí ele rouba ali alguns olhos ou alguns Sharingans da vítima do massacre e coloca em seu próprio braço. Então, mesmo sendo um ser humano repugnante, temos ali que dar o braço a torcer que o Danzo de fato era um ninja muito habilidoso, experiente e astuto. Então, ele fica aqui no Anbu de Elite.
tá bom? Até porque ele tinha uma patente ali maior que a do Itachi. Continuando, temos aqui os ninjas que trabalharam para o Danzo, galera, na Anbu Raiz. E eu já começo aqui com o Sai. E galera, embora você conheça o Sai como um personagem muito legal ali, né, como um personagem um tanto quanto desajeitado, mas do bem, no começo da vida do Sai como ninja, ele não era nada do bem não, viu? Ele fez parte da Anbu Raiz, inclusive ele era um dos principais shinobis que trabalhavam pro Danzo. Inclusive você pode ver aqui a semelhança na roupa da Anbu Raiz, ó. Tá vendo a roupa do Sai, do Fu e do Torune, como são semelhantes? Porque eles trabalhavam ali, eles tinham a mesma patente trabalhando na Anbu Raiz. E galera, na Anbu Raiz, embora nós não saibamos todos os potenciais do Sai, nós já podíamos ver, né, que ele sai da Anbu Raiz quando ele entra pro time 7. Lembra que logo no começo do Naruto Shippuden, o Sai aparece fazendo parte do time 7, amando do Danzo e tal? Então, ali, ele era um agente duplo do Danzo, que estava encarregado de se infiltrar no esconderijo do Orochimaru e derrotar o Sasuke. Olha a missão que ele estava encarregado de fazer. Então, se nós já conhecemos as extensões das habilidades do Sai, todo mundo sabe que ele é um ninja muito poderoso, muito habilidoso, mas, falando aqui de Anbu Raiz, se o Danzo confiou o Sai em fazer uma missão desse nível, eu tô muito em dúvida se eu coloco ele no acima da média ou se eu coloco ele no Elite, galera. Eu tô muito em dúvida se eu coloco ele no acima da média ou se eu coloco ele no Elite, mas eu vou deixar no acima da média. Por qual motivo que eu vou deixar no acima da média? Porque vai ter mais alguns ninjas aqui que merecem mais que o Sai ir pro Elite, tá ligado? Então eu vou deixar no acima da média, até porque ele não consegue realizar a missão dele, né? Tipo assim, o Danzo esperava que ele matasse o Sasuke, ele não chegou nem perto disso. Então eu vou deixar ele aqui no acima da média, embora eu acho que vocês aí, algum de vocês vão reclamar nos comentários que era pra ele ficar no Anbu de Elite, mas eu vou deixar no acima da média. Continuando aqui com a nossa lista, temos aqui, galera, dois shinobis bem interessantes que sempre trabalharam na Anbu Raiz juntos e apareceram num momento bem legal que foi ali na reunião dos 5 Kages, que é o Torune Aburame e também o Fu Yamanaka. Então, galera, começando com o Fu Yamanaka. Bom, Fu Yamanaka, prodígio do clã Yamanaka, não tem jeito. Ninja muito bom em realizar técnicas de troca de mente, mas, infelizmente, não foi muito explorado no anime, galera. Ele aparece ali, né, na reunião dos 5 Kages, ele realiza ali até que uma técnica de armadilha bem interessante, que inclusive ele pega o Ao nessa técnica de armadilha, ele quase ferra o Ao nessa técnica de armadilha, mas na sua primeira luta, ele já é simplesmente humilhado. Na real, tanto ele quanto o Torune é humilhado, mas o Torune até que chega a ter um destaque depois. Na quarta grande guerra ninja com Edo Tensei, ele ainda tem um certo destaque, mas o Fu acaba sendo esquecido. Então, eu vou deixar o Fu, galera, aqui no acima da média. Inclusive, deixa eu até trocar o Ro pra frente da Yugal, porque o Ro era comandante. Mas o Fu, eu vou deixar no acima da média, atrás do Sai. Porque o que acontece, mesmo sendo um ninja que nós sabemos que era muito poderoso, muito habilidoso em Kenjutsu e também muito habilidoso em técnicas de troca de mente tradicionais do clã Yamanaka, ele não recebe destaque quase que nenhum e o pouco destaque que recebe é sendo humilhado pelo Obito, galera. Ele simplesmente foi humilhado e, inclusive, tem o seu corpo jogado pro nada, jogado pro Kabuto testar ali o Edo Tensei nele, então tem o dó do Fu. Eu aposto que o Fu tinha técnicas bem legais pra mostrar e, infelizmente, não teve o destaque merecido. E antes de falarmos do nosso próximo ninja da Anbu, eu tenho um recado bem legal, porque é o seguinte, galera, a Nerd ao Cubo iniciou as suas promoções da Black Friday, mas não é qualquer promoção não, viu? Porque é o seguinte, como muitos de vocês já sabem, um dos produtos mais interessantes que normalmente vem nas caixas da Nerd ao Cubo são as camisetas, pelo menos é o meu produto favorito. Então, pensando nisso, a Nerd ao Cubo iniciou uma promoção muito legal e vantajosa, que é basicamente o seguinte: 3 camisetas por apenas R$100. Isso mesmo, como vocês sabem, hoje em dia normalmente uma camiseta só já custa R$100, mas a Nerd ao Cubo, como pensa sempre em você, fez essa promoção, que é basicamente 3 camisetas por apenas R$100. E as opções são quase que infinitas, galera. Como vocês podem ver, tem essas camisas aqui tipo do Thor, tipo de HQ, tem camisetas também do Miranha, tem camisetas do Deadpool, tem camisetas do Rick Morty, tem camisetas, como vocês podem ver, do Dragon Ball e muito mais. Então, corre no site que eu vou deixar aqui na descrição e adquira já 3 camisetas por apenas R$100. Isso é Nerd ao Cubo, isso é Radar Anime, isso é a Black Friday. E cola lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque eu já adquiri as minhas e não me arrependi. E continuando aqui, temos aqui o parceiro do Fu,
que no caso é o Torune Aburami. E galera, eu até que gosto um pouco mais do Torune do que do Fu, porque ele teve o desenvolvimento ali mais bem feito no anime. Ele também é humilhado junto com o Fu pro Obito, os dois ali são bem humilhados, mas depois, na Quarta Grande Guerra Ninja, o Torune até que tem um destaque bem legal, porque ele faz ali uma bomba com insetos, utilizando o corpo dos ninjas que haviam morrido na guerra. Essa parte é bem interessante, exige bastante do Shino e a Manaka, inclusive tá aí uma parte que o Shino também recebe um destaque bem legal. E galera, o poder do Torune pra mim, inclusive, é mais letal até mesmo que o do Sai, viu? Eu acho que o Sai é um pouco mais poderoso do que o Fu, mas eu não acho que o Sai é mais poderoso que o Torune. Não acho que o Sai é mais poderoso que o Torune. Então, aqui nós temos a trindade de ninjas que foram treinados pelo Danzo. E o Torune vai ficar aqui na frente porque ele tinha poderes muito mais letais, tá ligado? Os poderes do Torune eram bem mais mortíferos, que no caso, eram aqueles insetos roxos, ultra poderosos e ultra venenosos. Então, aqui fica a trindade do Danzo Shimura, ou seja, os ninjas da Anbu Raiz. Agora, galera, nós vamos por um lado ainda mais obscuro da Anbu Raiz, tá bom? Que é a Anbu Raiz clássica, da antiga geração, que no caso é da geração do Orochimaru. E já vamos começar falando do ninja que trabalhou com o Orochimaru e é um ninja bem interessante, inclusive é um parente do Torune Aburami, que no caso é o Tatsuma Aburami, galera. E, bom, falando aqui de um ninja bem interessante que também não recebeu destaque quase que nenhum, o Tatsuma Aburami foi um shinobi de elite da Vila da Folha que trabalhou na Anbu Raiz. Ali, ele trabalhou lado a lado com o próprio Danzo, inclusive essa aqui é a antiga geração de guarda-costas do Danzo, enquanto o Fu e o Torune foram a nova geração de guarda-costas. Olha só o nível de guarda-costas que ele tinha nas antigas. E galera, olha só, como vocês podem ver nessa marcação aqui que tem no rosto do Tatsuma, ele tinha poderes bem semelhantes aos poderes do Torune, ou seja, ele controlava os insetos venenosos roxos, que no caso são os insetos mais letais presentes dentro do clã Aburami. E algo muito interessante do Tatsuma é que tem uma história que fala, como vocês sabem, o Danzo roubou o olho do Shisui, e antes ali do Shisui enfrentar o Danzo de fato, o Shisui tava super tonteado. Vocês lembram que ele tava passando mal ali, ele tava tonteado? Então, é porque antes de ser encurralado pelo Danzo e o esquadrão da Anbu Raiz, ele foi envenenado, galera. Isso mesmo, ele foi envenenado pelo Tatsuma Aburami. Essa história não é confirmada, mas é uns boatos que desde as antigas eu ouço e é bem interessante, faz sentido. Até porque o Shisui não perderia nem ferrando pro Danzo, mesmo com o Danzo usando o Izanagi. Então, porque o Shisui tava enfraquecido, porque ele acabou sendo envenenado pelo Tatsuma, que era um aliado do Danzo. E aí depois que ele foi envenenado, ele fica ali tonteado e consegue ser emboscado pelo Danzo, ali perdendo o seu Sharingan. Então, eu vou deixar o Tatsuma aqui no acima da média, mas eu vou deixar ele atrás de geral porque nós não vimos nada das habilidades dele, apenas que ele tem um inseto lá super poderoso. Eu acho que ele até caberia aqui, só que aí seria injusto com esses dois shinobis aqui, porque nós vimos os poderes dele e não vimos os poderes do Tatsuma. Então eu vou deixar ele no acima da média, tá? Continuando aqui na nossa tier list, temos agora um ninja da Anbu que, não tem nem como. Orochimaru, galera, isso mesmo. Orochimaru fez sim parte da Anbu Raiz, embora ele tenha trabalhado bem pouco pro Danzo. Ele, inclusive, ele tava na missão onde ele conhece o Kabuto. Ele tava numa missão ali de recrutamento com o Kabuto, inclusive a gente vai falar do Kabuto. E é nessa missão, junto com o Danzo e com o Tatsuma, que ele conhece o Kabuto e aí se apaixona pelas habilidades medicinais que o Kabuto tinha desde quando era bem jovem. Muito interessante, embora as aparições dele na Anbu sejam bem curtas, por muito tempo ele trabalhou com o Danzo Shimura, e inclusive o Danzo tentou cavar ali uma vaguinha pra ele como quarto Hokage. Ainda bem que o Hiruzen Sarutobi tava com a cabeça no lugar, pelo menos naquela época ali, e nomeou o Minato Namikaze, mas o Danzo queria que fosse o Orochimaru, até porque naquela época o Orochimaru era o único Sennin lendário que ainda tava dentro da Vila da Folha. E, embora ele tenha trabalhado bem pouco como Anbu Raiz, ele trabalhou bastante com o Danzo, várias das suas vilanices ali foi feitas com o Danzo, inclusive as próprias experiências que ele fez ali com o Yamato foi com supervisão do Danzo, as experiências que ele fez no Sharingan, o braço do Danzo lá maluco, foi o Orochimaru que fez. Então, galera, eu vou colocar o Orochimaru aqui no acima da média, só atrás, não, desculpa, eu vou colocar ele no Anbu de Elite, só atrás do Danzo.
só atrás do Danzo, até porque quando ele trabalhava pro Danzo, ele ainda era um ninja da Folha. Eu não acho que naquela época ali ele era mais forte de fato que o Danzo, tá? Vamos aceitar aqui que o Danzo é um ninja que só tava ali atrás do Hiruzen na época dele. Quase ele foi cotado pra ser Hokage e tal. Tem que respeitar, não tem jeito. Então eu vou deixar o Orochimaru aqui no Anbu de Elite. Muito legal o Orochimaru, embora tenha aparecido pouco na Anbu Raiz, ele trabalhou sim pra Anbu Raiz, tá? E agora, galera, vamos aqui fechar, né, com Ambus da Vila da Folha, porque depois vai vir os Ambu da Vila da Areia, da Vila da Névoa, e fecha aqui com as versões do Kakashi. Fechando aqui, temos um ninja que ele não foi da Ambu, mas ele é um ninja tão habilidoso em técnicas de infiltração que ele conseguiu derrotar vários Ambu e se disfarçar como o ninja da Ambu, galera, que é o Kabuto, tá? E galera, eu vou deixar o Kabuto aqui no acima da média, tá? Até porque ele não era um Ambu de fato, então não tem como eu colocar ele no Ambu de Elite. Mas ele se infiltra na Vila da Folha, ele consegue meio que se disfarçar como um ninja da Ambu, mesmo com os ninjas da Ambu sendo ótimos ninjas sensoriais. Então nessa hora o Kabuto conseguiu até mesmo esconder ali o seu chakra, né? E galera, uma das cenas muito legais ali do Kabuto, que ele tava ainda disfarçado como Ambu, é quando ele tem um breve confronto contra o Kakashi, e nessa luta, galera, ele consegue fugir do Kakashi, realizando ali umas técnicas de reanimação bem legais, onde ele fazia um corpo morto meio que atacar por ele, tá ligado? Muito da hora. Então, o Kabuto merece sim lá o seu respeito, porque foi de fato ali por alguns minutos um ninja da Ambu. Então eu vou deixar ele aqui no acima da média, na frente de geral. Não tem jeito, não sei se eu deixo ele na frente, eu vou deixar ele atrás de geral, porque ele não foi um Ambu de verdade. Inclusive, deixa aí nos comentários se vocês discordam ou concordam aqui com alguma posição que ficar nessa lista, beleza? Continuando, como já finalizamos aqui os Ambu do bem, menos o Kakashi, né, que ainda vou falar dele. Mas como nós já finalizamos os Ambu do bem e também os Ambu do mal, que no caso é os Ambu raiz, vamos falar um pouco da Ambu da Vila da Areia, galera. E o primeiro Ambu da Vila da Areia que eu vou falar aqui é simplesmente o tio do Gaara, Yashamaru. E galera, algo interessante é que na geração antiga, os Ambu da Vila da Areia não usavam máscara, né? Não usavam essas máscaras assim, caricatas, mas sim um lenço no rosto, para esconder sua identidade. E a única missão que vimos o Yashamaru realizar como um ninja da Ambu da Vila da Areia foi simplesmente, talvez, a missão mais dolorosa dele se realizar na sua vida, que era a missão de tentar assassinar o Gaara. Isso mesmo, a missão que foi imposta a ele pelo Kazekage, né? Que no caso era o Rasa, pai do Gaara. Era a missão basicamente de tentar assassinar o seu filho pra ver quais eram os limites das suas habilidades e pra ver também se o Shukaku o protegeria. E galera, nessa tentativa de assassinar o Gaara, Yashamaru acaba morrendo de um jeito um tanto quanto patético, viu? Eu sei que o Gaara era muito poderoso, mas com um ataque só, ele acabou morrendo. Ele controlava ali umas kunais, tá ligado? Meio que de uma forma ali, meio que de levitar. Um jutsu bem interessante de controle de kunais. Mas ele acabou morrendo de um jeito bem patético pra uma criança, que embora fosse muito poderosa, era uma criança. E ele era um Ambu. Então ele vai abrir aqui o abaixo da média, até porque eu não consigo enxergar o Yashamaru como um ninja muito poderoso, tá ligado? Ele parecia ser um ninja muito pacífico e tal. Ele não demonstrou muitas habilidades ofensivas e ele morreu por uma criança. Então eu vou deixar ele aqui no abaixo da média. E pra fechar os ninjas da Ambu da Vila da Areia, temos aqui o Capitão da Ambu de Suna, certo? Que no caso é este shinobi aqui de nome desconhecido. E galera, embora tenha tido muito pouco destaque, muito interessante foram as habilidades que o Capitão da Ambu de Suna demonstrou. Até porque ele junto com o seu esquadrão mostraram ali ter belas técnicas de controles de marionetes. Ou seja, muitos ninjas da Ambu, da Vila da Areia, controlam marionetes. E o mais legal de tudo é que ele tinha um plano muito bem estabelecido ali pra poder capturar o Jinchuri que dá uma cauda, ou seja, o Gaara, tá ligado? Porque no caso, os ninjas da Vila da Areia tinha muito medo do Gaara perder o controle do Shukaku. E por ele ser o Hokage, todo mundo sabia que ninguém podia parar ele, mas o Capitão da Ambu Tsuna tinha ali um plano bem interessante envolvendo água, tá ligado? Envolvendo uma parada ali de molhar a areia do Gaara e assim fazer a areia dele virar lama e tal. Embora ele não tenha conseguido de fato capturar o Gaara, ele até que mostrou ali algumas habilidades bem interessantes, então eu vou deixar ele aqui no na média, só que na frente do Rou, tá? Bem legal, eu queria que esses personagens tivessem mais destaque. Os ninjas da Ambu são bem legais e os ninjas da Ambu de outras vilas também eram bem legais. Então, continuando falando de Ambus de outras vilas, temos aqui agora 3 ninjas que fizeram parte da Ambu da Vila da Névoa. O Zabuza também fez parte da Ambu da Vila da Névoa, mas rapidamente ali ele se renegou
E aí ele meio que entrega ali a sua máscara pro Haku poder mudar a sua identidade. Eu não tenho certeza se é isso mesmo, mas eu sei que no passado eu achava que o Haku era da Anbu, mas não foi. Aquela máscara ele só usava pra se disfarçar, então supostamente aquela máscara era dos Zabuza. Mas, como não tem muita informação sobre isso, não é muito certo, eu acabei deixando de fora. Só que eu coloquei aqui alguns ninjas bem legais que fizeram parte da Anbu da Névoa. E o primeiro é o Ao. Isso mesmo, o Ao, né? Ninja ali que apareceu também durante a reunião dos 5 Kages. Ele foi ali o segurança pessoal da 5ª Mizukage, a Meiterune, né? E o que acontece, galera? Muito interessante o Ao. Ninja muito habilidoso, ninja muito posturado. Eu acho bem legal o estilo dele, tá ligado? E o legal do Ao, o diferencial dele é que ele tem o Byakugan. Só que, como vocês sabem, ele não é um ninja do clã Hyuga. Então, como que ele conseguiu o Byakugan? Da seguinte forma, ele derrotou um ninja do clã Hyuga e colocou o Byakugan no olho dele, assim conseguindo o Doujutsu. Ao também é muito habilidoso em técnicas sensoriais e em técnicas de Suiton, mas ele também se destaca por ter conseguido dominar o Byakugan com destaque. Embora ele não pudesse descobrir o olho dele, até porque eu acho que isso consumiria muito chakra, ele conseguia enxergar as coisas a longa distância utilizando o seu Byakugan, e é bem provável que ele tenha conseguido adquirir quando ele ainda fazia parte da Anbu da Vila da Névoa. Então, Ao, ninja de alto nível, fez parte da Anbu da Névoa, depois se tornou um Jonin de elite da Névoa, e depois foi segurança pessoal da Mizukage. Então, não tem como colocar o Ao em uma posição abaixo do que no acima da média, e eu vou pôr ele, galera, eu queria pôr ele na frente do Fu, tá ligado? Só que, tipo assim, como a técnica do Fu deixou o Ao na merda quando precisou, eu vou deixar o Ao atrás do Fu, mas também vou deixar na frente de geral, tá? Comenta aí se você trocaria alguma posição e tal, comenta aí, deixa sua opinião, porque ela é bem importante pra gente, valeu? Continuando, tem aqui esse Shinobi que o nome dele é Tsurugi. Isso mesmo, é o Tsurugi. E galera, se você não lembra, eu vou refrescar sua memória. O Tsurugi apareceu no arco do Utakata, tá ligado? Inclusive, naquele arco, o Utakata, Jinchuriki da Biju, acho que de 6 caudas, se eu não me engano, o Utakata era um ninja que ele pertencia à Vila da Névoa, mas meio que ele foge ali, ele se torna ali um renegado, certo? E foi o Tsurugi, o esquadrão do Tsurugi, inclusive Tsurugi, comandante da Anbu da Vila da Névoa, viu? No caso, a Anbu da Névoa, inclusive, tinha até outro nome, a Anbu da Névoa se chamavam os Oinin, tá ligado? E o Tsurugi era um capitão, um comandante Oinin, e ele tinha técnicas bem legais também de capturar Jinchuriki, tá ligado? Ele realizou algumas técnicas interessantes do estilo água, ele tem meio que um chicote de água, bem eficiente em técnicas de captura, e da mesma forma que o capitão Tsuna aqui tinha técnicas bem legais pra conter o Jinchuriki da vila deles, o Tsurugi também tinha, e eu vou deixar o Tsurugi aqui na média, na frente até mesmo do Capitão Tsuna, até porque parece que as habilidades que o Tsurugi mostrou eram mais letais do que a do Anbu Tsuna, beleza? Então eu vou deixar o Tsurugi aqui na média, na frente de geral. E galera, chegamos aqui no último Anbu da Vila da Névoa, que é o Kushimaru, tropa. Isso mesmo, o Kushimaru. E não existe nada confirmando que de fato o Kushimaru era um ninja da Anbu da Névoa, mas ele simplesmente tinha a máscara, ele usava a máscara da Anbu da Névoa até quando ele passou a fazer parte dos 7 espadachins lendários da Névoa. Então, não tem como ali descartar a hipótese dele de fato ter sido um ninja da Anbu, e eu já vou deixar ele aqui no acima da média, até porque não é qualquer ninja da Anbu que se torna um dos 7 espadachins lendários, correto? E pra finalizar aqui a nossa tier list, nós temos os 2 Kakashi, que no caso é o Kakashi Hatake e o ninja ali que se inspira no Kakashi dessa geração de Boruto, que é o Houki Takedori, isso mesmo. Então, falando primeiro do Kakashi original, o que falar do Kakashi original? Simplesmente um dos melhores ninjas que fizeram parte da Anbu, tá ligado? Toda a fama do Kakashi ali, boa parte da fama do Kakashi foi fazendo parte da Anbu. Quando tipo assim, o Kakashi era tão famoso, galera, que o pessoal conhecia ele só pelo Sharingan. Tá ligado? Tipo assim, tava na batalha ali, apareceu um ninja da Anbu com Sharingan, ferrou. É o ninja que copia. A gente tá morto. Tá ligado? Muito maneiro o Kakashi. Algo muito interessante é que o Kakashi, ele vira ali um dos Genins mais jovens, vira um dos Chunins mais jovens, vira um dos Jonins mais jovens. E aí, galera, quando acontece todas aquelas fatalidades com o Obito, quando a pedra cai no Obito ali e tal, e pouco tempo depois, quando acontece a fatalidade com a Rin, quando o Kakashi acidentalmente acaba ali matando a Rin, ele fica muito mal. Aí, qual que é a ideia que o Minato tem? Bom, pro Kakashi não ficar numa tremenda deprê,
eu vou pôr ele na Anbu, porque aí ele distrai a cabeça. Mas o Kakashi acabou ficando muito mais psicopata, tá ligado? E o que acontece? Mesmo sendo um grande psicopata, porque na época ali o Kakashi também tinha fama de sangue frio, até porque ele não deixava nenhum inimigo dele vivo, o Kakashi acabou desenvolvendo muito os seus poderes, desenvolveu muito as suas habilidades com o Chidori, com o Sharingan, desenvolveu várias habilidades com o Kenjutsu também. Então, galera, não tem como deixar o Kakashi de fora do Anbu de Elite. Eu não sei se eu coloco ele na frente ou atrás do Danzo, tá ligado? Eu vou colocar ele aqui atrás do Danzo, porque a gente tá falando de um cara que liderou um esquadrão dentro do esquadrão, tá ligado? O Danzo era muito poderoso, principalmente dentro da Anbu. Ele era o manda-chuva da Anbu, então falando de patente ali, até que o Danzo cabe ficar na frente. Mas, questão de carreira, inclusive eu vou até deixar o Orochimaru atrás do Itachi, antes que alguém já tenha comentado aí, ó, arrumei. Não tem como, o Orochimaru sempre foi patinho pro Itachi, então não tem como. Ele tem que ficar atrás do Itachi. Mas enfim, vou deixar o Kakashi até na frente do Itachi, porque o Kakashi era capitão do Itachi, o Kakashi era um ninja muito mais experiente que o Itachi quando eles trabalhavam juntos, e não tenho o que falar do Kakashi. Ficou até ali a sua fase adulta trabalhando pra Anbu, e certamente foi o ninja mais valioso pra Anbu. É ele que recruta o Yamato, e leva o Yamato pro Hokage. Ele é o Kakashi que treina o Itachi, o Kakashi que lidera o Itachi. Então, galera, não tenho o que dizer do Kakashi. Muito poderoso, muito habilidoso e a cara da Anbu, tá ligado? Pra mim, o Kakashi foi o ninja mais brabo de toda a Anbu, não tem jeito. E por fim, temos o Hulk Takidori. E aí você deve estar se perguntando, o que esse moleque tá fazendo aí? Eu nunca vi ele na Anbu. Mas, o que acontece, galera? Na transição de Naruto Shippuden pra Boruto, a Anbu acaba se desfragmentando, tá ligado? Acaba, tipo assim, a Anbu acaba, até porque o mundo ninja tá em paz, ninguém mais precisa dessa hostilidade, ninguém mais precisa desses caras que matam ali de forma furtiva. Então, a Anbu tradicional que a gente conhece dos ninja mascarados acaba se fragmentando. E aí, o novo líder da Anbu passa a ser o Sai. E a Anbu, nessa nova geração de Boruto, que tá um tanto quanto fraca, acaba sendo uma Anbu ali um pouco mais pacifista, tá ligado? Que realiza só missões de furtividade, mas missões com menor nível de periculosidade. E um dos primeiros ninjas que fazem parte dessa nova geração de Anbu é o Hulk Takidori. Ele acaba tendo uma história muito parecida com o Kakashi, porque o que acontece? O Kakashi também foi muito jovem pra Anbu por ser muito habilidoso em vários tipos de aspectos ali de habilidades, tá ligado? E o Hulk também é. E eu vou deixar, galera, o Hulk aqui no abaixo da média só pelo fato dele ainda ser muito jovem e de ser uma criança. Porque o Hulk foi um dos únicos shinobis que conseguiu ali virar Chunin nas provas Chunin de Boruto, inclusive sendo muito mais jovens do que os outros ninjas que ele lutou, tá ligado? E eu vou deixar o Hulk aqui no abaixo da média, mas eu tenho certeza que é questão de tempo pra ele virar um dos ninjas mais ali relevantes, mais pelo menos inteligentes dessa geração dele. O Hulk é muito legal e na nossa próxima tier list que eu vou fazer sobre os genins de Boruto, certamente eu vou poder falar mais do Hulk, porque eu acho ele um shinobi bem legal. Mas eu gostaria de saber de você, concorda com a nossa tier list? Quer mudar alguma posição? Eu tô olhando aqui e a única coisa que daria pra mudar era o Tatsuma, tá ligado? Colocar ele um pouco mais pra frente e tal, mas por aqui eu acho que tá suave, sabe? Eu acho que talvez descer a Yugal, não sei. Talvez descer a Yugal na média, porque ela também não sei. Deixa aí nos comentários a sua opinião, eu quero saber se você concorda, discorda com alguma coisa aqui. Eu gostaria de pedir, é claro, pra você deixar o seu like se você gostou desse vídeo aqui, se inscrever no radar, ativando as notificações para não perder nenhuma novidade do canal e, principalmente, galera, conferir esses nossos vídeos aqui, onde eu falo sobre uma tier list de genins, os melhores e piores genins, e também uma tier list sobre jonins. Inclusive esse vídeo tá fazendo muito sucesso, já passou de 100 mil views, então cola lá e assiste que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Não se esqueça que o próximo vídeo é uma tier list sobre os genins de Boruto e por aí vai. Em breve eu vou fazer tier list de Jinchuriki, tier list de Kage e tudo mais, tá bom? Então já se inscreve aí para não perder as novidades. Muito obrigado por ter assistido, espero que você tenha gostado. Até a próxima e fui!